Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje teremos uma live muito especial com uma das melhores nutricionistas do Brasil, que é a doutora Denise Carreiro, aonde teremos uma missão muito simples, que é mostrar quais são os fundamentos para qualquer pessoa poder realmente alimentar-se melhor no dia a dia. Tá? Então a Denise já está aqui, deixa eu. Olá, Denise. Tudo bem, Ícaro? Boa noite. Boa noite a Tudo bem? Boa todos. noite. Tá me ouvindo direitinho, me vendo direitinho? Estou te ouvindo bem. E você também? Tudo ótimo, tudo perfeito. Então Denise, antes tá de ótimo. mais nada, muito obrigado por essa oportunidade de fazer essa live com você, mais essa live, né, que nós fazemos juntos, e por você ter topado esse desafio junto a mim, que é em menos de uma hora, né, perto de uma hora, a gente passar para as pessoas o máximo possível da base, dos fundamentos de uma alimentação saudável, né? Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já conhece muito bem você, mas caso eu tenho muito público novo, né, nos últimos meses, graças a Deus. Então, caso alguém não conheça, por favor, apresente-se para eu poder lançar o desafio para nós. E muito obrigado. Ícaro, eu que agradeço o convite de estar participando aqui desse desafio, né? Como você falou. E, bom, eu sou nutricionista clínica. Eu já trabalho na área clínica já há mais de 30 anos, né? E é isso, né? Como você falou, é um desafio, e é um desafio que, na verdade, a gente vem praticando aí todos esses anos, né? Eu brinco, eu falo que só está nessa área os inconformados, né? Então, quando a gente não se conforma com coisas que a gente ouve ou com processos que a gente vê que não está tendo. O Ícaro, colocar aqui sem som, para você o som tá ok, tá tudo bonitinho. Tá tudo perfeito aqui em termos de Então som tá e de ótimo. vídeo. Então tá ótimo. Então é um pouco isso, né? Acho que a gente foi aprofundar um pouco mais o conhecimento da nutrição e dos alimentos e dos nutrientes em relação ao funcionamento do organismo, exatamente porque a gente estava. Eu ia percebendo que alguma coisa estava errada naquelas informações que que eu tinha, né? Durante toda a minha faculdade, durante todos os cursos de especializações, né? E a gente via que tinha alguma coisa ali que não batia com o que a gente estava vendo na realidade, né? E eu acho que um fundamento importante, talvez o mais importante, né? Nós temos a consciência, né, de todo o processo que a alimentação atual, a atual matriz alimentar, ela está fazendo com o organismo. E principalmente, por que, que essa atual matriz alimentar está comprometendo a saúde? Porque eu acho que a primeira informação, o primeiro fato que é desconhecido é a importância da alimentação para o nosso organismo. É o quanto que o organismo é feito única e exclusivamente de nutrientes e fitoquímicos, ou seja, ele não eu até brinco com o pessoal, falo, ele não é formado nem de luz nem de brisa, né? É de nutriente. E se nutriente forma e se nutriente executa a função, a gente efetivamente acreditar que a alimentação não tem nada a ver com isso e que então existe evidência científica da importância do processo alimentar e nutricional no que a gente está observando hoje em relação ao que a gente tem de dados de 50, 60 anos atrás. Ou seja, a gente não precisa ir para a era paleolítica, né? A gente, quando volta aqui para 50, 60 anos atrás, a gente não via o número de doenças crônicas não transmissíveis que nós estamos vendo hoje. Saiu numa publicação agora na Veja de um estudo que foi feito por
num longo período, né, da década de 70 para 2018, mais precisamente de 73 para 2018, avaliando a quantidade de espermatozoide, né, produzida, né, pelos homens. E essa quantidade teve uma baixa de 51,6%. Né? E eles ainda estão discutindo a causa. Né? Então eu falo, e volta para aquela história do que é feito o espermatozoide. Né? Ele não é feito de bisfenol, que está presente nos plásticos, ele não é feito de agrotóxicos, ele não é feito de aditivo químico, que é a base da alimentação de hoje, inclusive produtos que são disruptores endócrinos, né? Então, e aí quando o pessoal começa, eu falo assim, gente, vamos mais para perto de nós, vamos pensar no tempo da vovó mesmo, né? E ao invés de ir lá para a era paleolítica, vamos pensar que a alimentação, aquela alimentação que você comia comida, que a comida era feita, os alimentos eram feitos num cultivo de rotatividade, onde se recuperava o solo, né? Era um processo que, antes da década de 60 aqui no Brasil, muito pouco ou nada de aditivo químico. Não existia o aditivo químico, se comia comida, não era ultraprocessado, né? E as pessoas, elas não achavam que elas não poderiam viver sem um refrigerante. Elas não poderiam viver sem um embutido cheio de aditivo químico, né? E eu jamais poderia viver sem... E aí vai, porque eu falo que houve uma inversão de valores. As pessoas que estão começando a se preocupar mais com o que elas estão comendo, o que elas estão pondo no organismo, que elas são, sim, consequência dessa matéria-prima que elas colocam no organismo, são as chatas, as frescas. Né? Exato. E assim, eu já ouvi de pais de crianças que eu atendi, que a mãe se comprometia com a saúde da criança, e aí entra o pai e fala para a mãe o seguinte, mas você não quer nem que ela fique doente? Ou seja, né, o normal é ficar doente, você nem quer que ela fique doente, né? Então, é um processo que é essa inversão total de valores, porque você precisa fazer um relatório para uma criança que tem alergia ou que tem um autismo e que não pode ficar comendo açúcar ultraprocessado, né, aditivo químico, leite, glúten, etc. Você tem que fazer um relatório. Mas você não precisa relatório para a criança consumir o refrigerante, consumir o suco artificial, consumir as bolachinhas recheadas que fica com a linguinha azul, consumir né? Então, os porcaritos. Então, para isso, você não precisa de nenhum relatório, mas para comer comida de verdade, você precisa. É como você bem falou, é uma inversão de paradigma, né? Deixa só eu explicar para as pessoas qual é o histórico dessa live. Gente, eu sempre quis ter um livro que eu pudesse indicar para as pessoas, que ensinasse as pessoas, vocês, todo mundo, a comerem melhor, tá? E um livro que pudesse saciar os 3 públicos diferentes, que é aquela pessoa que, meu Deus, eu preciso comer melhor, não sei nada o que fazer, que é o grau mais básico, aquela pessoa que já acha que sabe ou sabe alguma coisa, de repente é profissional de saúde ou não, e quer uma coisa um pouco mais qualificada, ou é um curioso estudioso. E aquela pessoa que já sabe bem e quer afinar a orquestra. E aí, quando eu estava pensando, vou convidar a Denise, você lembra que eu estou falando dessa live com você faz alguns meses, né? Para o projeto do meu novo livro, quer dizer, colocar lá um recurso que seja forte com o teu conhecimento para as pessoas aprenderem a comer melhor. E aí eu me surpreendi com o paradoxo, né, alimentar, ou seja, seu último livro, que é brilhante para os 3 públicos, tá? Adorei ele, inclusive está emprestado para uma paciente, que eu falei, olha, esse aqui você faz o seguinte, se você gostar, aí você me devolve o meu e compra. Sabe o que ela fez? Ela ficou e quer me fazer o Pix para eu comprar outro. Ela adorou o livro. Então, assim, gente, o Paradoxo Alimentar, para mim, é o melhor livro que já escreveram até hoje, que ensina as bases da alimentação saudável e vai além das bases. Ele é um guia para você não só entender, mas para você conseguir colocar em prática você mesmo. Claro que não substitui a consulta com o nutricionista,
mas te permite, e a gente sabe, né, Denise, que tem um público que não vai consultar tão cedo, é um público que vai fazer ele mesmo, né? A gente tem que escrever para esse público também. Você escreve para esse público, eu também, né? Então, a pergunta básica que a gente precisa responder hoje, o problema, a Denise já levantou, é o paradigma está todo, é o paradoxo dos dias atuais, né, onde se exige cada vez mais do corpo e da mente, mas se dá cada vez menos com qualidade para funcionar. E antes de viver, a gente tem que sobreviver. E isso é baseado no oxigênio da respiração, na água que a gente bebe e nos nutrientes da alimentação, né? Ninguém vai viver só de cápsula de suplementação. Uma das bases mais importantes da vida é a alimentação, né? Então, o espírito dessa live, que vai ficar depois gravada lá no meu site, no icaro.med.br/alimentação e no youtube.com/drricaroalves, é responder qual é a base para uma alimentação saudável. Sim, gente, é o paradoxo alimentar. A Denise vai mostrar ali o livro para vocês. É este. Na minha opinião, todos vocês, quando assistirem essa live, tá? Que ela vai ficar gravada, vai ser eterna, ou enquanto o YouTube não me quicar de lá, tá? Enfim, leiam o paradoxo alimentar e vocês vão responder as principais lacunas na cabeça de vocês sobre como você se alimentar bem, do básico até o avançado, para uma dieta um pouco mais específica para você. Mas ninguém deve fazer o avançado antes do básico. Então, Denise, eu queria soltar a seguinte pergunta. Vamos supor que eu tenha te contratado por US$ 1 milhão agora para você dar uma palestra para um público que quer a seguinte resposta. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer para ter uma alimentação básica boa? Desculpa, te joguei na parede. Agora me diga, como a gente responde isso para uma pessoa que está bem intencionada, querendo começar a se alimentar direito? Tá. Eu acho que, de uma maneira geral, até o intuito desse livro foi um pouco em função disso, né, Ícaro? Nós já temos hoje muita base, tá? Base imunológica, base fisiológica, base bioquímica. Nós já temos base suficiente para entender detalhes da importância dos nutrientes e de uma alimentação equilibrada para o nosso organismo. E por mais estudos que existam, os nutrientes continuam a ser ignorados, né? Então, por isso nós demos o nome de paradoxo alimentar. Então, e a gente trouxe muitos dados sobre isso, né? De estudos que já existem, inclusive estudos mostrando que mais de 1,5 milhão de vidas poderiam ser salvas se as pessoas tivessem um organismo com um sistema imunológico funcionante. E um sistema imunológico, juro por Deus que ele é feito de nutriente. É feito de nutriente, é feito de fitoquímicos. Então você fala assim, como é que eu posso ter uma alimentação saudável? E é o que você falou. Por que a gente faz muita live? Por que escreve livro? Por que dá curso? Porque a gente não tem como atender todo mundo. E a gente precisa de trazer, de alguma maneira, informação para as pessoas terem uma base para começar a se alimentar melhor, para poder ter uma melhor qualidade de vida, né? Não dá para a gente ver hoje as coisas acontecerem, cada vez mais eu receber paciente que a hora que eu abro a tela ou que eu atendo no consultório, eles falam, doutora, você é minha última esperança. Então, assim, não dá certo esse negócio, né? Então, você já deve ter cansado de ouvir isso. Então, com toda certeza, a gente tem que pensar nesse processo. E aí, pensando numa alimentação que pode ajudar, quando eu falo assim, volta para o tempo da vovó. Eu estou falando para aquela época que não existia ultraprocessados feito a partir de partes de alimento cheio de aditivo químico, que traz uma série de reações adversas ao organismo, como é publicado no Guia Alimentar do Brasil pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos todos esses dados já consagrados, como eu brinco, pelo Ministério da Saúde no Guia Alimentar, né? E continua sendo ignorado. Então, na verdade, tudo que esse guia coloca, e que um pouco a gente, né, vai colocar um pouco aqui para vocês também, coma a comida que a natureza deu. Né? Então, a hora que você fala como a comida que a natureza deu, é a gente pensar naquela alimentação básica que eu falo que no tempo da vovó era assim, ó, café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta e ceia. Se duvidasse, dependendo da hora que ia dormir, certo? E o que o pessoal comia? Se a gente pega, quando eu pego as pessoas com 70, 80 anos,
E eu falo assim, ai, doutora, mas é difícil, né, mudar. Eu falo, então me fala como é que era a tua alimentação quando você era criança. O que era comum no café da manhã? Arabiju de mandioca, batata doce cozida, inhame cozido, mandioca cozida, né? A fruta que eu pegava na horta, que eu pegava no quintal, certo? Então, na verdade, e muito você coloca nisso. E como que era esse processo? Como é que você era? Você vivia doente? Não, doutora, a gente tinha muita saúde. Ah, bom, certo? Era uma coisa que a minha avó falava para mim. Vai lá no galinheiro e pega um ovo para fazer gemada. Tá? Lá na fazenda. Então, era isso. A gente ia lá, pedia licença para a galinha, pegava o ovo, levava, entendeu? E era essa comida. A gente comia comida de verdade, né? E era uma comida que, eu vou falar que até a década de 70, né, na minha casa, não entrava absolutamente nada de aditivo químico, de alimento ultraprocessado. E quando a gente queria tomar um refrigerante, ou comer um iogurte, ou qualquer uma dessas coisas que começaram a explodir, né? Era assim, ó, na festa, no domingo, um pouquinho, né? Então era aquele negócio que o pessoal ainda estava tentando entender o que que era, porque vinha com cara de comida, né? Aquele negócio pronto que durava uma eternidade na prateleira, não é aquela história? Quanto maior o tempo do produto, menor o seu, né? Então é um pouco esse processo. Como a gente brinca, você fala, você pega uma margarina, a margarina não estraga. Pode pôr em cima, deixar lá. Nenhum ser vivente quer, tá? Então, você, em compensação, a hora que você põe uma fruta, você põe um legume, você põe uma verdura, você põe uma comida e deixa essa comida, ela rapidinho, ela tem fungo, rapidinho ela estraga. Porque é comida, é nutriente. Nutriente a gente quer e o bicho também. Só que os aditivos químicos e as porcarias, o bicho não quer. A gente vai lá e come. Tá? E esse processo está desequilibrando, está levando o organismo a muito problema. Acaba que a gente tem as pessoas hoje em dia, eu falei um pouco no começo da live, vou só esmiuçar um pouco mais. As pessoas querem viver numa rotação muito mais alta, né? Mas não querem dar suporte para o organismo viver nessa rotação alta. Ou então, elas vão colocando para dentro comida rápida, estimulantes, né? Várias vezes por dia e vão para a sedução da energia e da satisfação rápida, entupida de aditivos químicos, né? Por exemplo, quando você fala café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e se demorar para dormir até a ceia. O pessoal, por exemplo, do jejum intermitente, do low carb, dá um pulo desse tamanho, fala, nossa, mas tá comendo demais, para que comer de 3 em 3 horas? Isso é mito, gente. A pessoa lá de trás, ela tinha uma carga de exercício físico, de atividade física, de grau de atividade bem maior, e a alimentação vinha com um monte de fitoquímicos e muito menos calorias simples que viraria triglicerídeos, né? Então é o hábito de vida encaixando uma alimentação, né? Ao contrário de hoje em dia, onde a alimentação se encaixa num hábito de vida deletério. Né, Denise? E as pessoas estão indo cada vez mais com o que possa durar e o que você possa carregar um dia inteiro sem estragar. E é como você bem disse, se nem o bicho quer, você disse indiretamente isso, né? Se nem o bicho quer, como a margarina, a gente não deveria querer também. Né? A gente não deveria. Mas como é que você responde ao pessoal que fala que a gente come demais e que a gente não deveria comer tantas vezes no dia? Simples assim. O que existe hoje é o consumo de ultraprocessado com base em alimentos inflamatórios. Então, a proteína do leite de vaca altamente inflamatória, no tempo da vovó, se duvidasse, era um copinho de leite, do leite biodinâmico, e ainda assim, né, se quisesse um queijo, uma manteiga, alguma coisa, a gente tinha que fazer, né? Então, e altamente, hoje em dia, altamente consumido. A gente brinca, fala que tem leite até na conta d'água, né? Então, todos esses produtos ultraprocessados, entupidos de derivados de leite, alimento de proteína insulinogênica, proteína que, como eu brinco, nem a vaca digere depois que desmama, né? Altamente inflamatória,
né, de que acaba com a microbiota saudável, entre inúmeros outros processos. Aí a outra base de alimentação, glúten modificado e tóxico. Então, é claro que se no meio da manhã você for comer lá um biscoito cream cracker ou qualquer outra dessas encrencas, com toda certeza vai ficar inflamado, com toda certeza é um carboidrato refinado que isoladamente vai alterar completamente o metabolismo da glicose e da insulina. Nós não estamos falando, por exemplo, quando eu falo isso, eu estou falando de, por exemplo, comer uma fruta no meio dessa manhã. Uma fruta que tem carga glicêmica baixa, quando você come uma porção por vez, que tem centenas de fitoquímicos, onde mais da metade são polifenóis, certo? Polifenóis e fibras presentes em frutas, legumes e verduras são os alimentos das bactérias saudáveis. E as bactérias saudáveis determinam o nosso sistema imunológico, neurológico e endócrino. Se a microbiota saudável e os micronutrientes, os nutrientes de uma maneira geral, determinam as nossas funções, se a gente depende delas, elas dependem do que a gente come. Claro. Então, proteínas mal digeridas são alimento de fungos e más bactérias. São alimentos que podem, assim como açúcar, aditivo químico, destrói a microbiota saudável, abre buraco no intestino. E a hora que você vê isso, você está fazendo o quê? Você está inflamando o organismo. Você está levando ele a deficiências nutricionais, a excesso de substâncias tóxicas. Não é isso que a gente fala que é uma alimentação do tempo da vovó. Então, a comida de verdade é aquela que eu vou estar consumindo alimentos que são alimentos que têm nutrientes, alimentos que têm fitoquímicos, alimentos que te nutrem. Porque hoje em dia a gente se alimenta muito e se nutre pouco. Então, sim, em geral, esses ultraprocessados e esses alimentos inflamatórios, eles vão levar a uma baixa, é a fome oculta que a gente fala, né? Das deficiências ou insuficiências de vitaminas, minerais, fitoquímicos e ômega 3. E, claro, um processo que também altera a microbiota, que são os pontos principais que vão ativar todas as nossas reações, que vão direcionar as nossas reações. E outra coisa é que essa história de que comer a cada 2h30, 3 horas pode comprometer, nós temos estudos colocando que uma alimentação adequada, se você consumir, por exemplo, 2.000 calorias em 3 refeições, você gasta em média 200 calorias para metabolizar, é a ação dinâmica específica dos alimentos. E se você comer exatamente a mesma quantidade em 5 a 6 refeições, você gasta 400 calorias para metabolizar. Então, na verdade, isso é um ponto. Outro ponto, cérebro comanda tudo dentro da gente. Não tem reserva de energia. Não sabe usar energia de alimento que comeu há mais de 2h30, 3 horas atrás. E só sabe usar corpos cetônicos depois de 18 a 24 horas de jejum. Então, o único energético real do cérebro é glicose. Glicose que vem do alimento que a gente come. E como muitas vezes o pessoal fala, mas a glicose é alimento de célula tumoral. Não, meu amor, a glicose é alimento de todas as células. Né? De todas as células. Então, na verdade, o que a gente tem que tomar cuidado é com picos glicêmicos. Eu tenho que ter uma alimentação que me mantenha com uma liberação adequada e uma queda adequada dessa glicose. Se eu como alimentos quando você fala índice glicêmico alto, por maior que seja o índice glicêmico de uma fruta, quando a gente come uma porção por vez, a carga glicêmica é baixa. Então, a hora que a gente come em quantidade adequada, equilibrada entre os alimentos, esse equilíbrio dos alimentos é que vão controlar essa carga glicêmica. Não é a quantidade ou a ação isolada de um alimento. Por isso que as coisas funcionavam muito bem, né, dentro desse quadro. Porque no almoço e na janta, eu vou comer um pouco, né? É a história de vou comer muito de alguma coisa? Não. Se eu começo a tirar alimentos, grupos alimentares, eu vou ter excessos e carências. Porque se eu começo a tirar o carboidrato, eu vou compensar na carne, né? E no legume, na verdura, mas legume e verdura tem baixo valor energético, então não é o que vai te saciar. Então você tira o carboidrato, você vai compensar na carne. Então a gente tem que pensar sempre no organismo como um grande laboratório de química. Tem reação acontecendo o tempo todo para todo lado. Nós somos consequência das reações que acontecem dentro da gente. E os reagentes são os nutrientes.
Se faltar reagente, desequilibra a reação. Se sobrar reagente, desequilibra a reação. Então, a gente precisa ter o equilíbrio entre os grupos. O grupo do arroz ou do tubérculo, né? Que é o grupo do carboidrato. Então, arroz, batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, quinua, amaranto, batata doce, né? Trigo sarraceno e outros que tem, né? Que a natureza deu, graças a Deus. No grupo do feijão, a gente tem feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, preto, azul, verde, jalo de corda, vermelho, né? Eu falo que a natureza é boazinha aqui no Brasil, então nem se fala, né? Que dá de 10 em qualquer lugar. Proteína de origem animal, para quem aceita proteína de origem animal, porque tem alguns que não aceitam e eles conseguem trabalhar com o equilíbrio das proteínas vegetais. Mas para quem aceita e digere bem, ou carne, ou frango, ou peixe, ou ovo, sempre tentando encontrar a melhor qualidade, quantidade pequena por vez. E o mais importante, varia, rodizia, evita monotonia. É frango, 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 frango. Eu costumo brincar com alguns pacientes, eu falo, meu amor, vai virar frango desse jeito, não dá certo, tá? Tem que começar a rodiziar. E aí um pouquinho de cada um, legumes à vontade, saladinha verde crua, uma fruta sempre. O que acontece nesse processo? Se você comer um pouquinho de cada um, você não vai precisar comer muito de nenhum. Então, naturalmente, evita excessos e carências. Então, e se eu como um pouco de cada um ao mesmo tempo, eu ativo reação química. Então, o que eu estou falando aqui? Alimentação do tempo da vovó. Então, faz no almoço, esquenta na janta para facilitar a vida, né? Então, sim, arroz, feijão, carninha, legume, verdura e fruta. E no café da manhã e lanche? Sempre uma fruta. E aí eu posso ter um tubérculo cozido, eu posso ter um ovo mexido, eu posso ter, enfim... Aí a gente tem inúmeras possibilidades de fazer produtos também, né? De fazer pães, bolos, tortas com as outras farinhas, sempre sim, colocando fibras para regular o índice glicêmico, para dar alimento para boas bactérias, né? Para melhorar todo um processo nutricional que muitos desses alimentos têm, de cereais integrais, etc. Então a natureza é tão boazinha, ela dá tanta coisa boa pra gente, ela dá comida, né, que a gente pode variar. E aí entra naquele negócio de que, assim, quando você fala assim, ah, mas olha, vamos fazer uma coisa, vamos diminuir um pouquinho, ou vamos tirar em algumas situações o leite ou o pão, ou o leite, o pão, né, o glúten de uma maneira geral, o leite, soja que não é coagulada ou fermentada, amendoim, que de uma maneira geral tem alto potencial inflamatório, num consumo diário não é indicado, né? Açúcar, aditivo químico. E aí muitas vezes a pessoa olha para mim e fala assim, doutor, eu vou comer o quê? Uhum. Né? Eu ouço isso tanto. Não é isso? E aí a gente fala, meu Deus, que inversão de valores que aconteceu. Tem tanta coisa para comer. Você que desaprendeu a comer, né? Deixa eu te falar, Denise. Eu fui buscar esses dias qual seria o esqueleto de dieta com mais respaldo científico para uma pessoa que quer começar, ela ter aquele começo de um esqueleto para seguir, até ela poder investir num bom nutricionista funcional e realmente funcional e tudo. E eu vi que a dieta mais bem estudada até hoje é a dieta mediterrânea, né? Eu recomendo para os pacientes que falam, doutor, eu não quero voltar nutricionista porque eu estou cansado de puxarem um papel da gaveta e me entregarem pronto. E às vezes é queijo cottage com peito de peru, com requeijão de ricota. Você fala, meu Deus do céu, e pão integral com margarina. É um absurdo. Às vezes, às vezes vai na nutricionista da moda, que passa o damasco da Malásia, a lixia da Indonésia e a carne do peito do Peru da Índia. Aí você fala, ninguém encontra um negócio desse nem para comprar, não é prática, né? Agora, o que eu coloco para as pessoas quando me apertam por não ser nutricionista é, enquanto você não vai no nutricionista, aprenda sobre a dieta mediterrânea. Agora, pratique-a sem excessos, sem leite e derivados, sem glúten, sem processados industrializados. Tudo bem? Porque as pessoas elas vão melhor quando tem um roteiro para seguir. Estou no caminho certo, Denise, de falar isso? E eu acho que não só é um roteiro certo, né? É um processo... o que eu percebo é o seguinte,
conforme eu vou conversando com o paciente e eu vou dentro da realidade dele, da individualidade bioquímica dele, explicando o que está acontecendo, eles muitas vezes vão olhando para mim e falando assim, nossa, doutora, mas isso é lógico. Mas isso é lógico. Eu falo, sei, isso é lógico? É, doutora, mas ninguém conta isso pra gente, não. Né? Mas ninguém conta isso pra gente, não. Então, eu falo, sabe que quando eu falo para você esse é lógico, o que eu falo é o seguinte, a gente tem que simplificar. Simplificar a história. A dieta da lua, da sopa do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho, tá? Então, qualquer processo que sai da fisiologia, ela pode fazer com que você tenha um resultado momentâneo, principalmente quando você pensa num processo tipo emagrecer ou, né, enfim, alguma coisa que seja muito pontual, você pode observar isso? Pode. Mas a que custo para o organismo? Principalmente a médio e longo prazo. Qual é o comprometimento de um sistema imunológico, endócrino e neurológico que pode acontecer lá na frente? A partir do momento que você começa a fazer esse organismo, ter que se virar em 10 para poder manter esse cérebro vivo, por exemplo, num jejum intermitente, que a pessoa faz muitas vezes, inclusive, às vezes sem até orientação, né? Uma alimentação sem carboidrato. Me explica onde o carboidrato é o vilão da história, tá? Agora, a hora que você fala de um carboidrato inflamatório, a hora que você fala de um carboidrato com alto índice glicêmico consumido isoladamente, né? Então, ok, isso tá tudo certo. Então, quando você fala muitas vezes um low carb, a gente pode pensar que um low carb pode fazer sentido, pensando que hoje a alimentação é um high carb, entendeu? Então as pessoas comem carboidrato demais. E isso pode estar prejudicando. Mas não é o fato que tirar o carboidrato vai resolver. É o equilibrar. O carboidrato adequado, ele é o maior energético do cérebro que tem. E ele poupa a proteína para formar os hormônios, as enzimas, os neurotransmissores, as células de defesa, além do cabelo, da pele, da unha, do músculo, do osso e da cartilagem. Então, isso a médio e longo prazo compromete as funções do organismo, né? Então, a gente acaba que percebendo, né? A hora que você fala assim da dieta do Mediterrâneo, né? Que foi comprovada como uma das que mais previne, né? As doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, a gente sabe que ela é segura. Porque é uma dieta... Quando você pensa na Europa, a hora que a gente pensa na alimentação da Europa, é uma alimentação que, embora eles consumam lá ainda muito derivado de leite e tal, mas a maior parte dos países europeus mudaram o tipo de trigo. Eles usam muito espelta, farro, camute, trigo sarraceno, né? Não é à toa. Eles não deixaram entrar soja na composição dos alimentos ultraprocessados. Eles proibiram a maior parte dos aditivos químicos que a gente usa aqui hoje no Brasil, né? Eles não usam a maior parte dos agrotóxicos permitidos aqui no Brasil, certo? Eles não deixaram entrar aquela fortificação com ácido fólico sintético para todo mundo igual, que pode prejudicar muito o organismo né, em determinadas condições. Então, o que acontece com a alimentação europeia, com a alimentação lá do Mediterrâneo? É uma alimentação que já existe uma consciência de que nós somos, sim, consequência do que a gente come, né? E eles têm muitos legumes, muitas verduras, azeite extra virgem para cozinhar, certo? Peixe, né? Um alto consumo de peixe, mas de uma maneira geral ela é uma alimentação que você pode considerar segura, tá? Sim. Então você fala assim, você põe em risco de uma maneira geral? Não, realmente é uma opção extremamente interessante. Eu gosto muito de adaptar essa alimentação para a realidade do Brasil. Porque o Brasil ele tem uma ampla variedade de alimentos, que a Europa, muitas vezes, em vários lugares, não tem, né? E a gente tem aqui uma ampla variedade. E que dentro desse processo, a gente consegue ampliar o que a pessoa pode comer,
dentro de tudo que a gente tem aqui no Brasil, né? E manter dentro desse equilíbrio, tá? Sim. Então, eu falo que são coisas muito simples, mas sabe o que é que eu acho, de uma maneira geral, e quando eu falo que um dos grandes problemas que existe é a falta de informação, nós já sabemos que todas as diretrizes e programas de prevenção de saúde fracassaram e precisam ser revistos. Quando você pega uma Organização Mundial da Saúde que bate no processo de sódio, açúcar e gordura, quando você pega hoje uma nova como é que fala? Uma nova regulamentação para... Como é que chama? Uma nova regulamentação para as embalagens, tá? O que tem nessa nova regulamentação? Na rotulagem. O que você tem? A informação sobre sódio, açúcar e gordura e os aditivos químicos. Certo? Então, na verdade, esse processo, essa diretriz baseada nesse processo não deu resultado. As pessoas estão cada vez mais doentes, né? Não existem programas efetivos de prevenção de doenças. Nós temos um guia alimentar para a população maravilhoso, mas que foi utilizado como política pública de saúde em outros países e no Brasil é ignorado. As curvas de doença só sobem, nosso sistema imunológico já deu prova que nós estamos cada vez mais expostos a vírus, a bactérias, né? E aí você fala, agora está mais estabilizado, né? Embora esteja ainda tendo muito Covid, está estabilizado. Ok, mas nada impede de vir um outro vírus ou uma outra situação. E como é que esse organismo vai começar? A gente vai enlouquecer dentro disso? Na verdade, se a gente tiver um sistema imunológico que funciona, a gente tem... Esses vírus só conseguiram se instalar e matar um monte de gente porque as pessoas estão altamente debilitadas. Sim. Porque não estão se nutrindo. É nutriente que vai formar um sistema de defesa eficiente. Então, quando a gente fala que as coisas devem ser o quê? Simples. Comer comida de verdade. Vamos tirar as porcarias. Vamos comer comida, vamos pensar numa hidratação adequada. A hidratação, ela é tão importante quanto a alimentação adequada. E aí Sim. O pessoal fala, e o sono e a atividade física? Sim, mas se eu tiver uma hidratação adequada, que ativa a circulação, que oxigena o cérebro, que elimina toxinas, que regula gasto energético, se eu tiver nutrientes para formar neurotransmissores e para equilibrar esse organismo, eu vou ter um sono melhor. A atividade física, ela faz o que a gente come para o lugar certo. Só que aí eu me mato de fazer atividade física e como qualquer coisinha, ou já não como, né? Como muitos acabam fazendo em jejum. E aí eu fico tentando entender de onde o organismo vai tirar nutriente para efetivamente responder a essa atividade física. Quem responde à atividade física ela estimula. Quem que executa? Nutriente. Então, de uma maneira geral, você fala, como é que a gente simplifica isso? Assim, comendo comida. 5, 6 frutas ao dia. Uma porção por vez. Porque se a gente come um monte de uma vez só, a carga glicêmica fica alta, dá pico e cai energia. Se eu tomo suco concentrado de fruta ao invés de comer a fruta, carga glicêmica alta, pico e cai energia. Se eu como uma fruta por vez, uma porção por vez, equilibra a energia, tá? Então, salada verde crua, variada, alimentos como legumes, como cereais integrais, certo? Comida, gente, comida. Aqui em São Paulo, eu costumo falar para os meus pacientes, faz de conta que você mora em Recife. Vão comer batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, né, tapioca. Doutora, mas a tapioca tem alto índice glicêmico. Então, você come ela com um ovinho mexido. Ou você come ela com um pouquinho de manteiga de coco e coquinho ralado. Então, e não vai comer um disco desse tamanho, né? E não vai comer um disco desse tamanho, né? Certo. Nós estamos falando em quantidade equilibrada, qualidade e equilíbrio entre os nutrientes. Combinações. É isso que vai funcionar. São as combinações e, claro, quantidade total por vez. Mas se a gente come a cada 2h30, 3 horas em média, e se hidrata muito bem, também não deixa o cérebro confundir fome com sede.
E aí, Sim, a coisa é simples assim, que eu acho que todo mundo que está aqui com a gente já pode ter passado por essa situação. sim, Você come ao sim. meio-dia, depois você vai jantar às 9. A hora que você vai comer, o que vem vai, o que passar foi. A gente não escolhe, a gente fica um saco sem fundo, porque parece que nada da saciedade, porque você alterou serotonina, porque você alterou neurotransmissores, certo? Então, a coisa é mais simples do que parece. Tá? Sim, E o que eu mais pego no consultório, e acredito que você deve pegar também, hoje em dia, é vítimas de dieta. Tá? Que ao invés demais. de simplificar, o pessoal vai complicar. Tá? E eu acho que é um pouco por isso que a gente está vendo o que está acontecendo hoje em dia, né? Eu acho que as coisas poderiam ser muito mais simples. Acho que você deve receber também muitas pessoas que falam, doutor, eu ouvi o que você falou, eu comecei a fazer, meus sintomas começaram a melhorar muito antes de passar em consulta. E aí, assim, eu vim aqui, doutora, porque eu já tinha feito o que eu ouvi e não deu resultado. Quando eu comecei a comer fruta, quando eu comecei a comer comida, tudo mudou no meu organismo. Então eu falo assim, simples assim, certo? Vocês, se vocês prestaram atenção bem até agora, vocês viram que as regras básicas são comer comida de verdade, moderar a quantidade, investir na qualidade e combinações e diversificação. Eu só quero puxar duas coisas aqui que são demonizadas pela maioria dos médicos e nutricionistas por aí, e que, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado, eu tenho certeza que a Denise concorda comigo, a demonização ela é injusta. São o sal integral, que agora a moda de 20 anos para cá é tire o sal da comida, sendo que o sódio é fundamental para a pressão, e eu pego, de cada 10 mulheres que eu pego no consultório, 6 têm sintomas causados ou agravados por pressão baixa. Olha só, porque já não toma água direito e já não consome sal direito. E a outra coisa é a demonização das gorduras. É assim, Denise, azeite de oliva, no máximo uma colher de sopa na hora do almoço na salada. Eu falo, meu Deus, eu como 6 por dia, eu devia estar morto. E eu mostro meus exames. Não, castanha, doutor, eu tô de dieta, eu não como. Por quê? Porque é muito gorduroso. E eu, uai, qual o problema com a gordura? Não, a gordura entope as artérias. Ai, meu Deus. E, por exemplo, ovo, então, até hoje, tem cardiologista e nutricionista falando que ovo aumenta o colesterol, aumenta o risco cardiovascular, inflama e aumenta a agregação plaquetária e de formação de ateroma. Eu estou te falando, toda semana eu pego algum bendito que veio de algum profissional desse, sabe? Então eu queria que você falasse sobre gorduras, as boas, digamos assim, né? Na verdade, dá para comer qualquer gordura se o seu prato de salada e de fruta for bom no dia, né, Denise? Com moderação. Então eu queria que você Inclusive porque a falasse do gordura sal. saturada é importante, né? Tá. Eu acho que assim, pensando um pouquinho no sal, a maior parte do sal utilizado é o refinado e que, na verdade, só sobe o cloreto de sódio, acabou. Mais nada. Iodado, mas acabou. Quando a gente pega aqueles sais, tipo sal marinho iodado, tem várias marcas legais, que é o sal mais integral, embora ele não seja sal grosso, né? Você olha para ele, ele parece refinado, mas esse tipo de sal não sofreu a química que tira todos os nutrientes, né? Exatamente. E quando a gente pega na hipertensão, quando a hipertensão está ligada ao sódio, ela está muito mais ligada a uma resistência à insulina, aonde a insulina aumentada no rim aumenta a reabsorção do sódio. E aí ela leva para um aumento da pressão arterial. Então, não é porque o sódio está, na maior parte das vezes, tá? Não vou falar que tem casos que não seja. Que o E sódio a está em falta de excesso, potássio e magnésio, que também é endêmica, né? porque o magnésio ele ativa a bomba de sódio e potássio. Então, é o magnésio que faz o potássio entrar para dentro da nossa célula e não deixar a gente ter cãibra, contração, espasmo, né? Mas também, ao mesmo tempo que ele joga o potássio para dentro, ele tira o sódio. E aí, quando ele faz esse processo, ele evita o inchaço, a retenção do líquido. Então, de uma maneira geral, a gente não vai ter deficiência de sódio e de potássio numa alimentação natural.
Não vai ter. Agora, vai ter de magnésio. O magnésio é altamente exigido e muito, muito, muito pouco ingerido, porque é ele que está principalmente em legumes, em verduras. Ele faz parte da clorofila, que dá cor verde, né? Ele está nas leguminosas. Então, muitos alimentos que começaram a ser tirados da população brasileira. A gente tem dados do IBGE, que o brasileiro, em média, consome em torno de 1/3 do mínimo preconizado de legume, verdura e fruta, né? O que é o preconizado? Pela Organização Mundial da Saúde, uma média de 500 gramas por dia, né? Então, dentro desse contexto, você acaba tendo um baixo consumo de magnésio, mas o magnésio é altamente exigido em qualquer processo de estresse. E quase ninguém está estressado hoje em dia, né? Então, Não. na verdade, o estresse aumenta catecolamina. Quando aumenta a catecolamina, ele vai, dentro desse processo, os hormônios do estresse exigem muito magnésio. Então, quanto mais estressado, mais demanda de magnésio. Como as pessoas consomem pouco, facilmente leva a deficiência. E aí eu não tenho uma ação adequada do sódio e do potássio, e com isso eu posso ter sintomas da deficiência do potássio, como cãibra, contração, espasmos, cólicas, etc., mas também o inchaço ou a retenção do sódio, que pode levar a esses sintomas. Então, quando a gente equilibra o organismo de uma maneira geral, e você usa aquele sal lindo, sal marinho, que é barato, que você vai no supermercado, você não vai pagar caro, e que é iodado, tudo bonitinho, e é uma coisa importante, muitas vezes, Ícaro, isso é colocado até para o bebê. Não pode dar sal para o bebê. Fazer a comida do bebê sem nada de sal, tá? Então eu falo, meu Deus do céu, é óbvio que a comida do bebê não tem que ter a mesma quantidade de sal do adulto. Mas um saborzinho, pelo amor de Deus. Como é que fica esse negócio, tá? Então são conceitos errados, sim. Para mim essa é uma... Eu também concordo com você. Para mim esse é um conceito errado. Eu prefiro trabalhar com sal integral, com sal iodado de melhor qualidade do que efetivamente tirar. E como qualquer outro nutriente, se faltar dá problema, se sobrar dá problema. Então é o Sim. cuidado com sal de adição, não é você efetivamente deixar a comida com sabor, né? De sal e de ervas aromáticas, etc. Agora, quanto à gordura, azeite extra virgem é altamente... o conceito é altamente errado, tá? Porque a gordura monoinsaturada do azeite extra virgem, que é o ômega 9, é a gordura que mais leva tempo no aquecimento para virar uma gordura ruim, certo? E aí você fala, a melhor dieta, a dieta comprovadamente a que mais protege o coração, mediterrâneo. Com o que eles cozinham? Azeite extra virgem, Azeite. certo? Então, quando você pega o azeite extra virgem quer dizer que não foi aquecido. Então, eu não aqueço uma gordura de excelente qualidade, que é a que mais tempo leva para virar gordura ruim no aquecimento. Então, qual é a melhor gordura? Não só para pôr na salada, mas como também para cozinhar. O azeite extra virgem, certo? Mas o azeite extra virgem, quando você coloca um azeite para poder cozinhar e você põe uma cebolinha, um alho ou qualquer temperinho que você coloca lá já para refogar, você já muda o ponto de saturação. Aí mesmo é que não vira uma gordura ruim, tá? Então, não vou fazer fritura de imersão com azeite, certo? Não dá para você fazer uma fritura de imersão com azeite. Mas até aí, cozinhar e como você falou, né, consumir esse azeite em maior qualidade só vai trazer benefícios. Assim como as oleaginosas, que têm gorduras extremamente saudáveis. Só que o que acontece com as oleaginosas é que elas são um pouco mais de difícil digestão. Então, dependendo da pessoa, do processo que ela está e das alterações digestivas que ela está, muitas vezes a gente segura um pouquinho em função disso e não em nenhum momento por causa de gordura. E a mesma coisa, as oleaginosas são alimentos fantásticos. Então, quem que gosta mais delas do que nós? Os fungos. Então, é comum, quando ela fica muito tempo, né, em armazenamento, é comum ela ter fungo. Então, esses cuidados que às vezes a gente tem, não é pela qualidade nutricional dela, e muito menos pela quantidade de gordura. Então, por isso que às vezes a gente individualiza. Em alguns casos eu vou segurar um pouquinho, vou trabalhar com ela mais aquecida, em função do processo que a pessoa Sim. pode ter. Mas são alimentos de excelente qualidade. Agora, Ícaro, ovo, pelo amor de Deus, né? O ovo só perde pro leite materno.
Principalmente quando a gente está falando do ovo caipira, né? Aquele ovo que tem 40, 50% mais carotenoides. Por isso que aquela gema é bem mais Amarelinho. avermelhada, né? Uhum. Ela vai quase pro vermelho, né? Quanto É, mais o ovo é orgânico e caipira, ela vai indo. E é muito carotenoide. E o ovo é outro, a gordura do ovo também é o ômega 9, o mesmo do azeite extra virgem, né? Quer dizer, claro que tem outros, mas ele tem maior quantidade. O ômega 9 é abacate, é azeite extra virgem e ovo. Ou seja, gorduras extremamente saudáveis. Inclusive, você entrou nesse processo do demonizar, o abacate é um deles, né? Que é um nossa, demais. baita de um alimento saudável e porque ele tem gordura, que é o ômega 9, muitas vezes acaba sendo demonizado. Como qualquer outro alimento, qualquer um destes alimentos, a gente tem que tomar cuidado sempre com excesso e monotonia. Então, eu Sim. pego pacientes que desenvolvem intolerância ao ovo porque come 5, 6, 7, 8 ovos por dia. Certo? Então, é 8 ou É, 80, entendeu? Ou nunca pode comer, ou vai para 8 ou mais por dia, né? Então, o que a gente tem que trabalhar é com esses conceitos de equilíbrio, tá? E aí, dentro, uma oleaginosa, ela tem um valor calórico alto. Então, e uma oleaginosa, se você pegar lá 50 gramas, você come num piscar de olhos, sem olhar para a cara dela, tá? E ela vai ter 400, 500 calorias. Eu não estou preocupada e nunca tive preocupada com caloria. Mas, como qualquer outro alimento, a preocupação é sempre essa: excessos e carências. É trabalhar com o processo de equilíbrio dentro desse. E variar, evitar a monotonia, tá? Então o pessoal fala assim, uma castanha do Pará por dia traz saúde, alegria, e eu completo. E alergia, tá? Porque castanha do Pará é altamente alérgica. Então tem que Rotacionar. tomar cuidado. É evitar a monotonia. A gente tem tanta coisa para comer. Por que a gente vai comer a mesma coisa todo dia, né? Pois é. Sabe que eu, só para terminar, que nosso tempo está acabando, senão daqui a pouquinho cortam a gente com 1 hora de live. Eu adoro o cacau e a chia. Gente, a Denise, ela me deu a honra de ser a nutricionista da minha filha, entendeu? Da Gigi. E a Gigi está cada dia mais saudável, uma moça linda, sabe? Inteligente, vai bem nos esportes. E qualquer coisa lá em casa é engraçado. Claro que come aquelas porqueiras de adolescente, né, Denise? Não tem como. Mas Faz tem umas parte. coisas que na hora de comer, ela fala, não, porque a minha nutricionista, isso e aquilo, ela tem maior orgulho de você, né? Enfim, aí eu lembrei aqui de falar do cacau e da chia, que o povo me vê consumindo com frequência lá em casa, super alimentos excelentes. Cacau é o ouro negro, o ouro marrom do Brasil, né? A gente tem abundância de cacau. O quilo de cacau lá fora chega a custar US$ 50. Aqui no Brasil, que não custa US$ 5, a gente não valoriza muito, né? Eu adoro o cacau e a chia. Bom, Denise, nosso tempo está acabando. Eu queria passar para você terminar nesses 5 minutos finais, agradecendo muito, porque eu acho que quem assistir essa live daqui para frente, primeiro que eu espero que consulte com um bom nutricionista, a Denise, Denise Carreiro, .com.br, tá? Tem os livros dela e tudo. Então procurem um bom nutricionista funcional, é um excelente investimento que vocês fazem, tá? Segundo, leiam os livros da Denise, em especial o Paradoxo Alimentar, que está muito bom. E é um Que livro bom. espetacular para quem quer aprofundar esses conceitos que a gente começou a abordar aqui sobre uma alimentação saudável, da base até o avançado, tá? E, em terceiro lugar, você entender que isso aqui que a gente conversou é a ponta do iceberg. Mas eu fiquei muito feliz porque a live saiu melhor do que eu pensava e todo mundo pode sair daqui e comer melhor a partir de hoje. Obrigado, Denise. Eu queria que você encerrasse com o seu recado final aí para as pessoas sobre o conteúdo do paradoxo alimentar, os fundamentos para comer melhor. Por favor. Obrigado, Ícaro, de estar aqui, né, nessa oportunidade, de todos que acompanharam a gente aqui também, né? Mas, assim, a ideia desse livro foi muito dentro desse processo. Muitos leigos começaram a pedir, o pessoal... E dentro de tudo isso que você falou, de coisas que a gente vai ouvindo, que nós falamos assim, precisamos voltar para o básico.
sabe? Precisamos voltar para o conceito, para entender o que o alimento faz e entender o que a não alimentação adequada faz. Por que ela é causa de doença? É isso que a gente tentou colocar aí, né, dentro de todo esse quadro. E voltar para aquilo que a gente fala, vamos voltar para o simples. Vamos voltar para o simples. Vamos comer comida. E aí o pessoal fala, comer alimentação saudável é caro. Mentira. Comer alimentação saudável é o que tem de mais barato. Tá? O mais caro é quando a gente vai e começa a comprar um monte de ultraprocessado. E o pior, mais caro ainda, é o remédio que vai tomar depois. Sim. Né? Então, com certeza, a alimentação saudável ela é aquela coisa. Alimentação saudável, vamos trocar o nome, Ícaro? Alimentação segura. Tá? A alimentação segura é aquela que te oferece nutrientes e não te põe em risco, dando um monte de aditivo químico e de alimentos inflamatórios. Isso é uma alimentação saudável. Lembrar sempre de uma boa hidratação, que também é o que vai fazer com que todas as outras coisas funcionem melhor, né? Então, eu acho que é um pouco essa ideia que a gente quis passar, né? De voltar para o simples, tá? E não de pensar em fazer dieta. A gente tem que pensar em fazer o organismo funcionar, numa alimentação que eu consigo levar para a minha vida. Você falou, a gente sai de vez em quando. É isso aí. Faz parte da vida, não é ser neurótico. Mas a base tem que ser boa. Se a base não for boa, a gente não lida melhor com as encrencas quando elas vêm de vez em quando. Certo? Certíssimo. Gente, para mim é sempre uma honra estar com a Denise aqui, porque eu sempre aprendo cada vez mais. Eu tenho 22 anos de profissão. A Denise tem bem mais do que isso, muitos livros escritos. É uma pessoa fantástica como ser humano também, tá? E vocês têm a oportunidade agora de, caso não seguissem já, né? De entrar no denisecarreiro.com.br, de comprarem o Paradoxo Alimentar, de reassistirem essa live várias vezes e os outros vídeos que ela tem no canal dela na internet, tá bom? No Instagram e na internet, que vão valer a pena para vocês. Denise, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau.